Sejam todos bem-vindos a mais um podcast Doutoras Cast. Hoje contamos com a presença da ilustre doutora Nicole Vieira. Tudo bem, Nicole? Tudo bem, meninas. Primeiramente, quero agradecer o convite, agradecer por estar aqui hoje com vocês, falando de um assunto super sério, véspera do Dia das Mães, né? Um assunto que comunica com muitas mulheres, então é um privilégio e um prazer estar aqui hoje. Obrigada. Ai, que bom. E, de fato, gente, hoje nós vamos falar sobre um assunto de extrema relevância, importância e até um pouco polêmico. Nós vamos falar hoje da Lei Maria da Penha, que é a nossa Lei 11.340 de 2006, né? Então, hoje nós vamos explicar um pouquinho sobre os tipos de violência, nós vamos trazer para vocês alguns casos típicos que têm ocorrido, até mesmo os atípicos, e nós vamos trazer também alguns exemplos para aqueles que não entendem, né, a relevância de cada tipo de violência. Não é verdade, doutora? Sim. Então, hoje nós vamos começar falando sobre os tipos de violência. Doutora, fala para nós quais são os tipos de violência e traz para nós também alguns exemplos desse tipo de violência doméstica. Bom, primeiramente, uma coisa que muitas pessoas confundem. Quando se fala em violência doméstica, muitas pessoas acreditam que o único tipo de violência que existe é a violência física. Uhum. E, na verdade, a Lei Maria da Penha traz um rol de tipos de violência que ultrapasse muito a violência física e que, para a gente entender, nós temos a violência física, né, propriamente dita, que é a agressão. Nós temos a violência sexual, que independente de ser casal ou não, né? Mas se existe ali uma relação de convivência com a vítima, não é não, né? Ainda que seja um casal, a partir do momento que a mulher fala que não quer, isso pode sim configurar uma violência sexual. Violência, a mais comum, né? Eu acho que eu vou deixar essa para falar no final, que é a violência psicológica. Existe a violência moral, que é quando o agressor tenta diminuir a vítima, menospreza, debocha. Tem a violência patrimonial também, isso, a violência patrimonial, que é quando o cara destrói objetos da mulher, destrói roupa, rasga roupa. E a mais sutil e menos que as pessoas menos falam sobre ela, porque acreditam que apenas a violência física é a violência relevante, que é a violência psicológica, que é quando o homem, de alguma forma, menospreza a vítima, ele causa um abalo emocional na vítima, isso compromete as capacidades cognitivas da vítima. Quando ele faz chantagens emocionais, né? Seja de forma agressiva ou fica aqui que eu quero cuidar de você, né? É uma violência psicológica maquiada de cuidado. Né? E tem vários outros exemplos aí, mas a princípio a lei prevê esses tipos e também o que a gente estava conversando lá de um novo tipo que já tem um projeto de lei, que é a violência vicária, que é quando o agressor se utiliza de intermédio de outras pessoas para atingir a vítima, seja familiares, filhos, né? Sim. A gente estava conversando sobre isso. Que está sendo bem falado, né, por conta do nosso projeto de lei. Né, eu creio que, gente, vai vingar, essa a realidade, né? Infelizmente, hoje, a violência doméstica, ela não é uma simples violência física, né? Ela tem uma certa amplitude. Então, quanto mais cedo você perceber os sinais, mais cedo você consegue se sobressair da situação e evitar, né, o feminicídio, infelizmente, que é a parte mais grave aí da violência doméstica. Como que uma vítima ela consegue ali reconhecer que ela está numa situação de violência doméstica? Não é fácil. Dependendo do tipo de violência, que principalmente a psicológica, não é fácil. Tirando a agressão, que já é o último estágio aí dos níveis de violência, nem sempre é tão fácil assim, mas ela consegue ter alguns sinais, por exemplo, muito controle financeiro, controle para onde vai, com quem tá falando, nas redes sociais. Até a vestimenta, né? A vestimenta. Ai, não usa essa... Geralmente é assim, tá? Não usa isso aqui não, porque... Não usa esse vestido não, porque todo mundo vai te olhar.
Exatamente. Não usa chamando muita atenção. Você tá gorda, né? Você tá muito gorda, não usa esse tipo de roupa. Não te valoriza, né? Esse look. A violência psicológica, ela sempre vai tentar diminuir a mulher. É como você disse, é maquiada de cuidado. Sim, Infelizmente. Sim. Né? Então, assim, nós, por falar nessa E uma violência... coisa também que as psicólogas alertam muito, né? Eu até estava vendo um podcast da doutora Ana Beatriz, que uma das formas da gente identificar é quando o relacionamento começa de uma forma muito perfeita. O cara é um príncipe, ele sabe tudo que você gosta, ele entende tudo que você faz, ele... Desconfie. Porque começa assim. É o famoso mar de rosas que o pessoal fala, né? E Tudo mar de geralmente rosas. esses agressores, eles têm esse perfil e eles buscam vítimas mesmo com esse mesmo perfil, e que acho que a gente vai chegar aí, né? Mas eles sempre... É o mesmo modus operandi. Então, eles sempre buscam o mesmo tipo de vítima. E aí, o que eles fazem? Eles estudam as vítimas antes. Que é Exatamente. pra manter ela numa manipulação em si, né? Sim, que aí, pra quando ela ele acreditar. tem o controle, Isso. Primeiro ele consegue fazer o que ele quer. conquista. Então, pra conquistar, ele usa todas as armas. E depois que conquista, começa as fases do abuso. Que começa na violência psicológica, algo bem sutil até, e vai se agravando. É aquele esqueminha, né? Primeiro eu vou te agradar, aí você de fato vai cair no conto do vigário, e quando você estiver extremamente apaixonada, aí é o momento dele atacar, dele mostrar a verdadeira face. Nós estamos falando até de uma série que tem, né? Eu acho que todo mundo assistiu também, você? Assisti essa Gente, eu não série. assisti ainda. Ai, tô fazendo aqui uma propaganda super 0800, viu, Netflix? Já assistam aí, que ela é muito Assistam, boa. gente, é bom pra você ter uma Que é o noção. perfil, né? E abrir um narcisista. pouco mais a sua visão. Sim, o perfil do narcisista, infelizmente, existe. Sim. É que quando a gente não lida com esses tipos... Tem pessoas que nunca se depararam com esse tipo de pessoa. Então, você nem acredita que possa existir alguém que é capaz de fingir... Ou já vem de um lar assim, né? Porque manipular, que normaliza, muito, né, o abuso. Muito eu vejo sobre isso, que o lar já era um lar muito abusivo, ou seja, os pais já viviam naquele conflito, e aí a moça sai daquele convívio e parte para aceitar também um namorado que tem o mesmo perfil. Sim. E aí dá uma continuidade naquelas agressões. Sim. E isso vale também pro agressor. Porque muitos agressores também vêm de lares de pais, né, que brigavam muito, pais tóxicos, narcisistas, e aí ele repete o padrão, que pra ele é normal. Exato. É uma Que às normalidade. vezes tem a vítima propriamente dita e também a pessoa que acaba se tornando isso, Sim. né, que é revitimada, porque viu ali pai que batia na mãe, e geralmente isso, né, que era violento, que era grosseiro, e Sim. aí ele acaba repetindo porque essa é a referência dele, porque essa é a primeira referência. O lar. Família, significado de família para ele já é um significado totalmente conturbado, Sim. né? Exatamente. E assim, eu costumo dizer também que as pessoas que estão em volta, as pessoas deveriam também ter uma certa noção e não ser omissa nessa situação. Então, assim, nós vamos falar agora sobre essas pessoas que são a sociedade, como que a sociedade em si, ela pode ajudar a prevenir a violência doméstica ou até mesmo apoiar essas vítimas. Eu acho que o primeiro passo é a gente, ao invés de julgar, acolher as vítimas. Porque existe muito isso. Quando a gente vê uma notícia, no Instagram, falando sobre algum caso de violência doméstica, você abre os comentários, sempre tem mulheres questionando, tentando de alguma forma invalidar aquele relato, aquela situação. Mas o que será que ela fez? Né? Inclusive homens. Então, acho que o primeiro passo, independente do outro lado da versão, sempre acolher e não julgar. Né? E, claro, gente... sempre intervir. Se você tá vendo algum tipo de violência, de alguma forma, contribua, colabore. Eu posso falar aquele caso que a gente estava contando aqui? Já tem alguns anos, aconteceu bem próximo, e eu sou um pouco assim, tá? Eu posso até tomar um soco na cara, mas... eu realmente me preocupo e eu sei que feminicídio acontece no calor da emoção. Então... eu morava em um outro local antes e existia um casal que sempre brigava, né? Mas todo mundo levava como uma coisa
corriqueira, normal. Mas teve um dia que era umas 8 horas, 9 horas da noite, e eu comecei a escutar gritos de socorro do apartamento. E eu olhei pra minha mãe, eu morava com a minha mãe na época, e a gente ficou assustada, e já há algum tempo, e eu falei, mãe, eu vou lá? Ela falou, filha, mas como que você vai lá, e se ele for pra cima de você? Eu falei, mãe, geralmente esses caras são machão só dentro de casa, só com a mulher. Na rua eles não são, eles têm medo, e de Sim. repente, ir lá assusta ele, das duas uma, ou ele vai me bater, ou ele vai se assustar e vai sair, enfim. Mas a gente pode evitar chegar amanhã cedo e descobrir que tem um corpo lá no apartamento. Porque é nesse momento que acontece tudo, no calor da emoção. Começa a briga, né? Vias de fato, começa a agressão. Quando vai ver, alguém puxou a faca, tem arma dentro de casa. Quando vai ver, já aconteceu a tragédia. Sim. Então, por mais que fosse um casal que tinha essas discussões corriqueiramente, eu decidi ir até o apartamento. Quando eu cheguei lá, ele já tinha saído do apartamento, mas ela estava bem machucada, né? Eu chamei a polícia antes de descer, eu liguei para a polícia, eu falei, olha, tá acontecendo isso aqui no endereço tal. E aí, quando eu cheguei, ela estava machucada, totalmente fragilizada, vulnerável. E aí eu perguntei pra ela se ela precisava de ajuda. Na época eu já estudava direito, eu já entendi um pouco dos mecanismos da Lei Maria da Penha. Instruí ela o que ela poderia fazer, quais que ela poderia pedir medidas protetivas, que ela poderia fazer um boletim de ocorrência daquela agressão. Ela optou por não fazer naquele momento, inclusive a gente levou ela pra casa, ela ficou um tempo ali com a gente, conversando, dando algum tipo de apoio, porque ele não ia voltar. E na portaria eu avisei, falei, não deixa ele entrar. Né? Porque, Claro. primeira coisa, eu já avisei os porteiros e falou, Proteger, né? não, dona Nicole, a gente não vai deixar. E eu era bem novinha, assim, eu devia ter uns 20 anos. E aí ela ficou um pouco lá com a gente, conversou, contou um pouco da história dela. E hoje seguiu a vida, mas assim, eu acho que a gente precisa tirar um pouco isso de, mas a gente se intromete, mas sempre volta. Tá bom, pode voltar? Pode voltar. Pode, acontece. Mas você pode evitar uma morte. Porque é no calor da emoção que os feminicídios acontecem, né? Geralmente, são crimes passionais, quando as pessoas estão dominadas por violenta emoção. E é aí que acontece a merda. E depois, se você não interfere? Se ele vai e realmente pega uma faca e esfaqueia ela? É interessante tocar nesse assunto porque saiu até uma propaganda um tempo atrás que é assim, em vida de marido e mulher, mete a colher sim. Tem que meter a colher sim. Por quê? É um momento que a pessoa está no momento dela mais frágil ali. Se você não consegue dar um apoio para uma outra mulher, principalmente nós mulheres, né? vai chegar Exato. vai chegar na pior parte, né? A gente sabe que às vezes é só uma questão de tempo. E assim, nós que convivemos no mundo jurídico, a gente vê inúmeras vezes casos que a pessoa estava casada há anos e mesmo assim acontece. Acontece, infelizmente. Muitas pessoas ainda limitam, né, o seu pedido de socorro, limitam. Não contam na amplitude o que de fato aconteceu. Ah, não, eu caí. Ah, não, ele só me empurrou, né? E assim, não tem que limitar, tem que de fato falar. Eu costumo dizer que o silêncio, ele já deixa de ser um erro, né? Acaba sendo uma escolha. Então, quando as pessoas que estão em volta também tem essa noção de que você está sendo omisso ali a prestar um socorro, igual a doutora Nicole, ela de fato, ela achou que naquele momento ela deveria fazer alguma coisa. E se fosse um caso isolado de ninguém fazer absolutamente nada, fingir que não está ouvindo e no dia seguinte, como ficaria, né, a sua mente? Nossa, eu poderia ter ajudado, eu poderia ter feito alguma coisa. Antes, né, como nós estamos conversando aqui, antes a frase em briga de marido e mulher, não se mete a colher, ela poderia fazer sentido antes para alguém, né? Para mim nunca fez sentido, enfim. Mas hoje, se você está sendo omisso, você também está, infelizmente, sendo responsabilizado por aquilo. Porque nós temos também no nosso Código Penal ali o crime de omissão de socorro. E, de fato, é isso. Né? Agora, sim, em relação a esses casos aí que, infelizmente, tem acontecido muito, nós estamos falando também da violência vicária. Para mim, é o que chamou muita atenção e é o que nos emociona, né? O tempo todo.
a forma do agressor, né, tirar a vida do próprio filho para atingir a sua ex-mulher, né, a genitora da criança, enfim. Então, isso tem sido uma coisa muito dolorosa para as mulheres. Eu acho que não tem nada pior. Eu acho que qualquer mulher se colocaria numa posição de, tira a minha vida, mas não toca no meu filho. Exatamente. Então, é bem delicado. Nós temos que abrir um pouco mais a visão das mulheres em relação a isso. Se você está observando que o seu ex-cônjuge, o seu ex-companheiro, está dando indícios de que, de fato, ele é um agressor patrimonial, psicológico principalmente, e de alguma forma ele já questionou, você vai ver o que eu vou fazer, você não perde por esperar, não permita que o filho vá com o pai, né? Evite o máximo possível. Nós temos aí nosso setor jurídico, que hoje você pode entrar no judiciário para impedir, né? Pedir a medida protetiva, como nós estávamos falando. E agora nós vamos falar sobre os requisitos da medida protetiva, né? O que a mulher em si ela pode fazer, quais são ali os trâmites legais que ela pode fazer para conseguir essa medida protetiva, doutora? Bom, inicialmente as medidas protetivas você só poderia pedir numa delegacia. Hoje, a Polícia Civil, tendo em vista a quantidade de denúncias por violência doméstica, ela viabilizou a comunicação da ocorrência por boletim de ocorrência na delegacia eletrônica. Sim. Então, você consegue fazer digitalmente, exceto o crime de estupro, que precisa você comparecer até por questões de Instituto Médico Legal, você precisa fazer perícia, né? Então, se sentiu ameaçada, o cara quebrou seu carro, ele fez algo que fizesse você se sentir amedrontada, te ameaçou, fez com que você duvidasse de si mesma, porque eles fazem muito isso, né? Uma coisa até que é interessante a gente falar antes dos requisitos de como pedir, é que violência doméstica, ela não tem classe social. Exato. Não importa Exatamente. se a pessoa mora na favela ou se a pessoa mora em Alphaville. Existe da mesma forma. O que a gente vê mais é que, quando se trata de pessoas de classe mais alta, pessoas mais abastadas, elas nunca agridem. É muito difícil. É sempre a violência psicológica. Por quê? Porque eles têm uma máscara... Evita escândalo, né? Evita escândalo. Evitar eles usam escândalo. uma máscara social. Então, eles vão ali, sabe, fazendo a vítima duvidar dela mesma, manipulando ela, controlando o dinheiro dela. Ou, às vezes, o que eu vejo muito, eles fazem o quê? Eles falam pra vítima parar de trabalhar. Olha, para de trabalhar que eu vou pagar todas as suas contas. Pode ficar tranquila que você não precisa mais trabalhar, só precisa cuidar de casa. E é aí que começa a acontecer o abuso, porque ele tira a capacidade de independência financeira da vítima e ela passa a depender dele. Exato. E a partir do momento que ela passa a depender dele, aí ele começa a manipular ela, a controlar o que ela faz, onde ela vai, os gastos dela. E é aí que mora o perigo. Então, eu vejo que muitas pessoas, hoje a gente tá falando muito de homem provedor, que o homem tem que ser provedor. Tem que ser provedor, mas a mulher também tem que ir atrás do seu para evitar, porque o maior índice, a maior causa das mulheres permanecerem nesses tipos de relacionamento é a falta de estabilidade financeira. Ela não vai ter pra onde ir, Ela não né? tem pra onde ir. Geralmente, eu já peguei casos assim, doutora, o que eu faço? Eu não tenho pra onde ir. Na época, né, não tinha essa medida protetiva de afastamento do lar imediato do agressor. O que eu faço? Eu não tenho pra onde ir, eu não tenho dinheiro, eu não tenho nada, ele controla meus cartões, minha conta bancária. O que eu faço? E aí você falava o quê na época? Hoje você consegue pedir uma medida protetiva de afastamento do lar, mas antes não tinha isso. E aí, o que você fazia? Então, hoje você vê que até o número de divórcios aumentou. Sim, aumentou completamente. Mas antes não tinha como fazer isso. Então, a pessoa fica ali refém mesmo por conta da situação financeira. Então, gente, olha, mulherada, o homem tem que ser provedor sim, mas a gente precisa também ter o nosso. Exatamente. A independência aí, e gente, é aquela coisa, necessária. tem que pedir sim ajuda. Tem que pedir ajuda, tem que saber que existe ajuda.
né? Não adianta você falar assim, eu estou nessa situação, só que eu não tenho ninguém, eu vou ficar aqui sozinha, eu não tenho o que fazer. Não se sinta presa. Nós temos, sim, hoje, né, um corpo aí jurídico que dá apoio. Nós temos delegacias especializadas. Tem até local que as vítimas são acolhidas. Tem a Casa da Mulher Brasileira no centro, que é a referência, né, de atendimento a vítimas de violência doméstica. Lá tem quartos, tem acomodações, né, temporárias, mas existe uma acomodação caso a mulher queira sair de dentro de casa. É que hoje tá mais fácil no sentido de que você pode pedir a medida protetiva de afastamento do lar, mas ainda assim, tem pessoas que preferem sair do local, porque às vezes mora com parente, mora no quintal, ou na mesma casa que a sogra mora, todo mundo mora, é mais fácil ela sair. Então, existem esses locais de acolhimento, e a Casa da Mulher Brasileira no centro de São Paulo é uma referência absoluta em acolhimento, e lá tem todo um corpo de psicólogos, promotoria especializada, fora a delegacia em si, né? Então, caso alguém esteja passando por isso e não saiba em qual delegacia ir, ou que tem receio porque a delegacia da sua cidade não, ou do seu bairro não comporta esse tipo de ocorrência, essa Casa da Mulher Brasileira, até a gente podia ver aqui o endereço pra gente poder passar, interessante. De repente no corte coloca. Sim, deixar lá no destaque. Porque lá é um local, assim, que é referência, não foi inaugurado, se não me engano, em 2018, acho que tem um 2018. tempo, tem uns 5 anos já, 6 anos. Isso, 2018, 2019, não me lembro exatamente agora, mas lá é uma referência. Sim, exatamente. E um assunto também que agora eu vou falar um pouquinho de polêmica. Vou ter que contar esse babado aqui pra vocês, porque assim, no nosso escritório, particularmente, aumentou o número de casos nesse sentido. As próprias vítimas nos procurar para tirar as queixas, as medidas protetivas, visto que o agressor foi preso. E aí, o alecrim dourado está lá cumprindo a sua pena, exatamente pelo fato de agredir a sua companheira, a sua esposa. Ela quer tirar a medida protetiva, a queixa, porque ela quer visitá-lo na unidade prisional, que também é uma forma de proteção para ela. A unidade prisional não permite, né, esse tipo de visita da vítima ao agressor. Não faz muito sentido. Hoje nós temos isso, não tínhamos. Doutora, o que você nos diz sobre isso? Também tem sido procurada nesse sentido? O que você está achando dessa situação? Existe. Mas eu acho que o assunto é muito sério e não nos cabe julgar. Exatamente. Nós precisamos nos acolher. E por que eu digo isso? Porque geralmente, além da lavagem cerebral que acontece com muitas mulheres, muitas vezes existe o seguinte: a sogra vai falar, pô, meu filho tá preso, o irmão, os filhos, você mandou prender meu pai. Então, imagina isso na cabeça de uma mulher. Né? Exatamente. Esse é o ponto. Eu acho que é mais por isso, eu acho que é a pressão psicológica que é tão grande que elas passam nesse tipo de situação. E assim, elas já estão tão vulneráveis. Exatamente. Que elas... Chega um momento que você não tem nem mais força de... Sabe? Então, é melhor tirar, é melhor a gente... passar um pano nisso, sabe? Segue a vida. Eu vejo que é mais nesse sentido. É uma pressão do círculo, né? Do ciclo familiar. Exato. Que leva ela a ter essa atitude. Porque nenhuma pessoa em sã consciência sendo agredida, ofendida, ela vai buscar isso. Mas às vezes a pressão é tamanha que é melhor ela desistir do que permanecer nisso. Exatamente. E muitas acreditam que ele vai mudar. Né? Só foi essa vez, as promessas vai existem. Acontecer novamente, sempre. Mas, gente, vai acontecer. Eu acho que uma coisa que é bem legal a gente abordar aqui, eu não sei se todo mundo fez a lição de casa, né? Quem foi a Maria da Penha? Exatamente. Pra quem não sabe, vão me complementando aí o que eu esqueci. Pra quem não sabe, a Maria da Penha, o nome da lei, né, se deu origem numa mulher que foi violentada pelo seu ex-marido. Ele deu um tiro nela dormindo e ela ficou paraplégica. Depois ele falou para todo mundo que tinha sido roubado,
que eles sofreram um assalto. Sim. Mas eu busquei informações sobre os autos, até para não falar besteira. E na residência deles, eles reviraram, né? Os ladrões reviraram Sim. as coisas. Na cômoda onde a vítima estava dormindo, tinham joias. O marido estava acordado. Na cômoda que ela estava dormindo, tinham joias. Não levaram as joias. Ele disse que eles teriam atirado nele de raspão, que teriam colocado as coisas no porta-mala do veículo. E aí não deu certo, eles saíram correndo, porque eles se assustaram. E aí depois, quando eles foram ver o que tinha no porta-mala do veículo, tinha uma enciclopédia e garrafas de bebida. E essa versão dele perdurou por um tempo ainda. Porque quem é que vai acreditar que o seu ex-marido, né? A princípio, inclusive, ela fala que ele era uma pessoa... Eles estudavam na mesma universidade, ela fazia farmácia, ele estava fazendo pós-graduação em um outro curso, ele era colombiano. E no início, todo mundo... Ele era super elogiado por ser muito prestativo, Claro. ele era um colega incrível. E foi por isso que ela se apaixonou por ele. E aí, só que quando eles casaram e tiveram filhos, ele se naturalizou brasileiro. E aí que começa o aumento da violência e foi aí que começou. E aí quando ela toma o tiro, ele falou que eles tinham sido assaltados, né, a casa revirada. Ela foi pro hospital, teve alta depois de um tempo e posteriormente, quando ela chegou em casa, né, já de cadeira de roda, porque essa lesão era para ter pegado na cabeça, né, foi aqui o tiro, Sim. aqui, mas pegou na Sim. medula, mas era para ter acertado Exato. na cabeça. Era a uma ideia arma dele. que matava pássaros, né? Sim. E aí, quando ela voltou para casa, porque ela ainda voltou com ele, ela fala que quando ela acordou, que ela sentiu o tiro e ela já não conseguia se mexer, porque ali ela estava tetraplégica. É Sim. que com os cuidados médicos, ela conseguiu reverter a situação, então ela ficou só paraplégica. Paraplégica. Uhum. E aí, e ela acreditou, ela falou, puxa, o Marco me matou. E aí, ele falou tudo isso, né, pra todo mundo, era uma cidade pequena, pros Pra maquiar a vizinhos, pra situação. todo mundo. E aí, quando ela voltou pra casa, ela falou que, ela relata que ela tava tomando banho e ele jogou um fio elétrico pra ela morrer Exatamente. eletrocutada, né. Ele tentou mais uma vez. Tentou mais uma vez, a segunda chance. E aí, ela demorou muitos anos para ele ser julgado, né? Ele não foi preso em flagrante, ficou preso um tempo, foi julgado depois de quase 8 ou 10 anos, e depois disso, foi condenado a 10 anos de prisão, mas por conta do tempo e recursos da defesa, ele acabou ficando pouquíssimo tempo preso, e logo em seguida... E tinha muito essa pressão, porque meio que ela falou, pô, não deu em nada. E aí, esse caso ela levou para a Corte Interamericana de Direitos Humanos em 1998. Em 2001, o Brasil foi condenado por omissão nesse caso da Maria da Penha. E aí, quando um país é condenado numa corte internacional, ele é obrigado a tomar medidas para reprimir, né, repreensão daquele tipo penal, enfim, daquela omissão ali. E aí, 5 anos depois, né, 2006, foi promulgada a Lei Maria da Penha, e onde previa, né, inclusive a Maria da Penha, apesar de tudo, ela não foi beneficiada por essa lei, porque ela não retroage, mas Exato. ela foi um marco, né, todo mundo conhece a Lei Maria da Penha, não conhece a história algumas pessoas, mas todo mundo conhece a Lei Maria da Penha, e foi graças a essa mulher corajosa que não desistiu, porque todo mundo descredibilizava ela, inclusive muitas pessoas, eu vou falar aqui que eu não quero dar ibope porque não presta, mas... Existiu uma gravadora, uma produtora de conteúdo que gravou um documentário, né, trazendo o ex-marido dela. Ele fala que ele foi uma vítima de uma grande mentira, sim, claro. Mas quando você analisa os autos, só que aí a pessoa, as advogadas da Maria da Penha, né, que assumiram o caso, né, convidaram, inclusive, ele vem falar comigo, então. Porque elas sabem o que tem nos autos, né? Uma gravadora de conteúdo que, assim, que a gente tá falando de Maria da Penha, feminicídio, e é produzida, tipo, por homens. Aí não dá, né?
Aí fica mais fácil, né? Fica muito mais Não vou fácil. falar o nome aqui, no off eu falo, Não, mas... não fala. E aí eles fizeram até, tipo, pra dar voz, que ele foi uma vítima e tal, mas fica aqui o questionamento, quem é que rouba a enciclopédia? Né? Vai ver que o cara Então a Maria da Penha foi uma achou pessoa que ele, se ele fosse bandido, ia levar, né? Porque não é possível. que ela lutou muito, foi revitimizada muitas vezes, porque a mulher é muito descredibilizada quando a matéria Exato. é violência, né? E graças a ela nós temos um instrumento que não é perfeito, mas é muito útil no combate à violência contra a mulher. E aproveitando só o gancho aqui que a gente estava falando das medidas protetivas que a gente não terminou, né? Para você pedir a medida protetiva, você pode tanto pedir na delegacia online, exceto crime de estupro, porque você, né, tem essas questões que eu já falei, que você precisa fazer exames. E você pode ir numa delegacia especializada. Gente, eu sempre oriento a ir numa delegacia especializada, até porque uma delegacia comum, ela não tem a expertise de uma delegacia especializada em defesa da mulher, que é de acolher, geralmente é um ambiente, né, geralmente tem mulheres no corpo ali que atende. Até os homens passam por cursos, né, para saber como lidar com aquela situação, identificar se realmente cabe ali ou não, do que uma delegacia comum que você vai ter um ambiente completamente masculino, você não vai ter esse apoio, esse acolhimento, então eu sempre oriento aí nessas delegacias. As medidas protetivas de urgência, você pode pedir, se o juiz, você vai informar o que aconteceu, quais são os fatos, vai registrar a ocorrência e no final o delegado pergunta, você precisa de alguma medida protetiva, de urgência, você se sente ameaçada, como você se sente em relação a isso, você tem medo? E aí a vítima fala, ele pode ser afastado imediatamente do lar. Ele pode ser proibido de se comunicar com a vítima por qualquer meio de comunicação, ele pode ter uma limitação de aproximação de, enfim, 100, Exato. 200, 500 metros. Vamos lembrando aí. Além dessas, que essas são as mais comuns, as mais né? comuns, de fato são as mais até a comuns. guarda dos filhos, né? A Agora guarda- ela pode ficar ali com a mãe, tendo em vista que existe um risco também para o filho. Sim, Né? sim. Que hoje em dia você liga a TV, abre um Instagram, você já enxerga lá um monte de notícia de que o pai tentou matar a criança, envenenada, jogada de ponte, uma série de Infelizmente. violências contra o filho que é para atingir aí a mãe. A Então, tal da violência já vicária. visando isso, eles também já estão dando a guarda aí para a mãe, Sim. para que não tenha esse risco, né? Sim. Que evite esse risco. Se for necessário também, o monitoramento eletrônico é uma novidade, né? Entrou em vigor esse ano, da Exato. questão do monitoramento. Se o juiz entender que existe a possibilidade de reiteração, que que cabe aqui também, mas é outro crime, mas caberia na violência psicológica, quando a pessoa persegue muito a vítima, né? Persegue, vai no trabalho, vai não sei aonde, pra, de alguma forma, ou tentar voltar, ou tentar agredir, enfim. E existe a possibilidade hoje, se o juiz entender necessário, pode aplicar essa medida também do monitoramento eletrônico, e não é uma ou outra. Essas medidas podem ser aplicadas cumulativamente. Não é só uma ou só a outra, não, pode aplicar todas. E uma coisa também que é bem legal, que as pessoas não falam muito, mas medidas protetivas, violência doméstica também é aplicada para mulheres trans. Sim. Sim, é verdade, né? Porque ali tá no contexto familiar também. Sim, sim. Se houver um relacionamento anterior, não precisa... E outra coisa, não precisa existir a coabitação, tá? Não precisa ter morado junto. Se vocês foram namorados, se vocês tiveram um relacionamento amoroso, mesmo que de curto prazo, também se aplica a Lei Maria da Penha. Pra finalizar a pauta. E aí, ô Michele, como que tá aí? 7 pessoas assistindo. Ninguém mandou pergunta? Ninguém mandou uma pergunta? Pergunta? Não, só elogio, amiga. Obrigada. Já é um gente. bom começo, hein, Obrigada, galera? gente. Ai, gente, é interessante. Eu gosto muito de falar sobre esse assunto, porque às vezes, nós estávamos falando ali no camarim, que todo mundo já passou por algum tipo de violência doméstica e não percebeu. E tem alguns casos também que é bem interessante falar sobre
a violência patrimonial, inclusive, que o agressor em si, ele acaba pegando algo daquilo que a mulher gosta muito e destrói. Tipo, olha, você gosta muito desse celular, destrói. Ah, o seu notebook, Roupa, destrói. perfume. Roupa, perfume. Cara, são Acho que o celular tá no ranking, tantas né? coisas. Tá no ranking, Celular tá no porque ranking. eles alegam ali até ciúmes, e aí acaba destruindo, que é pra Sim. realmente pegar aquela pessoa e deixar ela travada, não Nossa, ter com Pense celular, num bem celular. que tem algum valor afetivo. Sim. Aquele anel que minha avó me deu, aquela Sim. roupa, o vestido de noiva que minha mãe guardou pra mim. É, Existe. exatamente. São coisas assim, gente. É material, mas, né, acaba causando uma violência, sim, patrimonial Gente, na mulher. É seu. É seu. Ninguém tem já direito de vi tirar. casos assim que a pessoa Isso vale faz, pras mulheres também, viu, mulherada? Não ficar rasgando faz roupa, fazendo... muitas dívidas pelo amor assim de também, Deus. que a mulher fica presa naquelas dívidas. Usa o cartão de crédito, Violência patrimonial. usa todos os artifícios ali pra mulher ficar totalmente refém Suja, de dívidas. Suja o nome da mulher. Exato. Faz dívida Ai, no amor, nome da vamos mulher. comprar tudo no seu nome. Por quê? E aí ela perde o direito ao crédito, porque às vezes suja o nome, ela perde o direito ao crédito, então existe uma redução da capacidade financeira dela também nisso. É verdade. E Infelizmente. sem dinheiro a gente se sente de mãos O atadas, que a gente né? faz sem Sim, dinheiro? a A gente não grande consegue nem maioria alugar fica uma desesperada, casa, né? um Não hotel, um consegue. quarto de hotel, Não consegue. pra sair dali no momento. É. E também, gente, em relação à rede social. Nós estamos falando da rede social quando você, no caso, o seu companheiro, o seu cônjuge, enfim, ele simplesmente vai lá e fala, por que fulano tá curtindo suas fotos? Como se a culpa fosse sua, né? Exatamente. E a Olha, mulher eu vi fica que teve até um se sentindo comentário. culpada mesmo. Sim. Porque fala, nossa, mas será que eu postei alguma coisa demais? Será É. que será que tô a mais mesmo? Deixa eu ver aqui. Infelizmente causa uma certa dúvida, né? E você começa Que a... você começa a se questionar Se questionar. entra em estado de hipervigilância, que Sim. esse é um dos sintomas de quando uma mulher tá passando por uma violência doméstica, que tudo ela se preocupa em, será que eu tô desagradando? Será que minha roupa tá demais? Será que meu decote tá demais? Sim, Será sim. que minha roupa tá marcando muito? Infelizmente. Ah, você não vai no mercado porque fulano tá te olhando. Ah, você que tá dando margem para pessoas ficarem te elogiando. Então, assim, é uma série de coisas que a pessoa acha que é cuidado mesmo, mas não é cuidado. Então, são situações, assim, que mexem com o ego da mulher, com tudo que aquilo que a mulher, ela tem para se sentir mais feminina, ela acaba se fechando para o mundo. Né? Porque Exatamente. tudo ela acha que realmente ela tá dando motivos para que ele tenha ciúmes, para que ele possa reclamar da postura dela. Então, essa parte de falar que é um cuidado, isso realmente É é uma algo maquiagem, assim... né? E assim, é de uma crueldade, né, gente? Exato, É de uma uma crueldade. crueldade. Quantas mulheres lindas a gente não vê que por conta desses relacionamentos abusivos, elas perdem a sua identidade, elas vão se diminuindo e se encolhendo, se encolhendo, se encolhendo. Eu não sei se vocês reparam, né? Eu não sei se vocês atendem muito violência doméstica, mas geralmente quando a mulher chega no limite, primeiro que para ela procurar ajuda de um profissional é porque ela já tá no limite, já tá limite. acontecendo algo muito grave. É. E geralmente quando elas vêm pro escritório, elas sempre estão assim, ó, retraídas. Cabeça baixa, Sim, né? cabeça baixa. Parece Coagida. até, você olha pra ela, parece até que tem uma nuvem, assim, de tão retraída que ela tá, de tão vulnerável que ela tá. Vulnerável, frágil. Sim. De fato é. Ai, a gente é muito triste. Eu acho que é uma covardia que sem tamanho, sabe? Eu presenciei um caso, gente, até vou falar aqui pra vocês. Eu tava no salão fazendo as unhas. E aí, sentou um casal do meu lado, a mulher ia fazer também manicure, pedicure e tudo, e ele o tempo todo observando a manicure e dando palpites. Na hora que ela foi escolher um esmalte, ele falou, essa cor não. E assim, não era nem um vermelhão, era uma corzinha... Tranquila. uma corzinha, eu acho que era um roxo, se eu não me engano. E ele falou que aquilo ali não era de mulher casada. E ela automaticamente, ela fechou o semblante dela, ficou muito sem graça, né, diante daquela situação. E aí ele foi até a gôndola lá, escolheu um esmalte, que praticamente era uma base, e mandou ela passar. Então, assim, a gente nota que a pessoa tá
ali sob vigilância o tempo todo. Constante, sim. O tempo todo. Ela não consegue ter autonomia nenhuma. Sim. Então, assim, a gente se pergunta, será que ela tá se tocando de que ela tá naquela situação? Será que ela se deu conta disso? Então, assim, se você tá vendo esse podcast, assistindo aqui a gente, se você se sente nessa situação, procura um terapeuta. Talvez seja o primeiro passo ali para você conversar com um especialista, um psicólogo, né? Tentar conversar com alguém que ele não esteja ouvindo esse alguém. Porque até as pessoas próximas, elas são afastadas, que são os amigos. Então, nesse caso, é bom pedir para um terapeuta te analisar, né? Verificar se realmente você está numa situação que ela é de violência e nem você mesmo conseguiu se dar conta disso, Sim. né? Porque a gente consegue presenciar, quem está de fora enxerga, mas quem está de dentro... Na verdade, não enxerga. Não enxerga. Quem tá de dentro é muito difícil, não enxerga, porque é como se fosse uma lavagem cerebral. E a violência psicológica, ela começa de uma forma muito sutil. Ela começa no cuidado. Vem aqui, eu só quero cuidar de você. Não vai... Ai, não vai hoje. Ai, pode parar de trabalhar, eu cuido de tudo. Ai, pra que você vai arrumar o cabelo se tá linda assim? Você é linda desse jeito, Ai. precisa se maquiar desse jeito, não tira essa precisa fazer a maquiagem. unha, Nossa. não precisa. E ela começa assim. E só que aí você vai fazendo concessões. Quando você vai ver, você já perdeu sua identidade. Exatamente. E aí, quando você tenta mudar um pouquinho, ele vai lá, às vezes... E aí ele puxa, ele dá corda, ele e consegue puxa. ainda, ou até partir para violência física, né? Que aí chega na parte da violência física. Quando você entra em conflito, vem os empurrões, os beliscões, né? Puxões de cabelo. Ah, mas eu só tava te corrigindo, você não Uma tava coisa... prestando atenção no que eu estava te orientando. Então, ainda assim, tenta parecer uma coisa simples de casal, mas não é. E as pessoas ignoram também. Jogou objetos em você. Exato. Jogou um qualquer coisa. Um sapato, um telefone. Isso também é violência, gente. Não precisa agredir, né, propriamente dizendo, mas esse tipo de violência, eu acho que uma das mais perigosas é a psicológica, sabia? Porque ela é tão sutil. E aí ele vai moldando a vítima, vai transformando. Pra sair é muito difícil, né? Porque Como é que ela vai não sair? percebe, ela ela realmente não vai nem acredita. querer sair. Porque ela já tá muito vulnerável, ela já tá num estado, assim, de plena vulnerabilidade, então é muito difícil até pra ela entender que ela tá nessa situação. Muitas vítimas, se você conversar com vítimas de violência doméstica, no final elas, inclusive, defendem o agressor. Defende. Elas falam, olha, eu vivi muitas coisas boas com ele. Isso aconteceu, mas nós já fomos muito felizes, tivemos o nosso bem mais precioso, que é o filho. Infelizmente, acontece muito. E, gente, o que é interessante falar também, que, obviamente, tem homens que nos assistem e vão falar, meu Deus, estão acabando com as nossas vidas. Mas nós temos clientes também que estão sendo perseguidos pelas mulheres que não aceitam a separação. Então, elas usam dessa artimanha, desse direito, né, e pede uma medida protetiva. E aí, impede que o ex-cônjuge chegue nas proximidades da sua residência, em um restaurante que ela está ali, ele também não pode se aproximar, que busque a filha no colégio, ou participe de apresentações dos filhos no colégio, porque ela vai estar lá, ou porque vai buscar os filhos na residência da mulher, porque de fato ele tem direito a 15 dias um final de semana com o filho, que é a guarda compartilhada. Então, assim, não estamos generalizando, tá? Não estamos generalizando porque cada caso é um caso, sim. Nós estamos dizendo aqui que a violência doméstica, infelizmente, ela tem a sua amplitude e que, de fato, tem se agravado muito. E todos os dias, se você parar, sentar na frente de uma televisão, haverão 10 notícias, pelo menos 3 serão de agressão ou de feminicídio. Então, por esse motivo, nós vamos agora entrar nesse assunto do feminicídio, tá? Que, de fato, é uma das penas mais altas que nós temos no Brasil, né? A pena máxima. De 20 a 40 anos. De 20 a 40 Começa anos. em 20 anos, né? Sim, inicia em 20 e até 40 anos de pena. E nós vamos falar sobre o feminicídio agora. Doutora, fala um pouquinho para nós sobre o feminicídio. Só aqui um comentário aqui das meninas que estão assistindo.
A Denise falou assim: é preciso muita coragem para sair de um ciclo de violência. A dissonância cognitiva é absurda. Aconteceu comigo e eu estou no processo de resgate da minha identidade. Denise, sinta-se acolhida por Sim. todas nós, tá? Sim. Saiba que você tem um canal aqui que você pode se comunicar. É realmente muito difícil e é um processo mesmo. Sim. Não é do dia pra noite que você resgata a sua identidade depois de passar por esse ciclo de violência. Mas você Exatamente. consegue. Mas você consegue. Vai conseguir sim, tá? Pode contar com a gente. Chama no direct, vamos fazer alguma coisa, de repente conversar. E sinta-se Sempre acolhida, compartilhar, assim, por nós. gente. Sempre compartilhe Sim. isso com uma pessoa que está fora do seu ciclo, porque geralmente essa pessoa vai conseguir olhar com maior clareza o que realmente está acontecendo. Uhum. E vamos lá falar É o apoio, né, gente? Vamos nos apoiar. As mulheres têm que apoiar aí essas outras mulheres. Sim. Apoio mútuo para a gente conseguir chegar a ter paz, né? Que é isso que a gente quer nos relacionamentos, é isso que a gente quer para outras mulheres, que todas tenhamos aí paz para chegar no lar, para sair de casa, para ir trabalhar, para fazer compras, para usar o que bem entender, para poder fazer a vida de cada um o melhor que puder. Então, eu acho que esse é o recado principal aqui, é o apoio, é saber que existe sim pessoas que se importam com você e que querem que você saia dessa situação. Uma coisa que eu queria falar aqui é, mulheres, a quem interessa essa rivalidade entre nós? Quem tá ganhando com isso? Essa desunião entre nós, ela só reforça uma cultura de competição que, por sua vez, retroalimenta esse sistema de violência contra nós. E a gente precisa se unir. E se você tem dificuldade de sentir compaixão ou empatia por outra mulher, porque às vezes por motivos pessoais a gente, né, tenta ter uma certa distância, mas pense sempre o seguinte, pense nela como mulher. Se coloque no lugar dela como uma outra mulher. Não veja ela que ela é fulana, amiga de ciclana ou amiga de fulana. Troque de lugar com ela como se ela fosse uma mulher. Pense que ela pode ser filha de alguém, mãe de alguém. E se você tiver... E se ainda permanecer essa dificuldade de sentir empatia, sabe o que você faz? Faz o seguinte exercício. Pensa o seguinte. E se fosse eu? Se fosse comigo? E se fosse com a minha filha? Como eu gostaria de que apoiassem ela nessa situação? Se fosse a minha mãe? Se fosse a minha avó? Uma neta? Pensa nessa forma. Eu tenho certeza que se você fizer esse exercício, depois que você terminar ele, você com certeza vai conseguir sentir compaixão pela outra mulher. Com certeza. Verdade, perfeito, é exatamente isso. É o mesmo que nós falamos às vezes, né, dos casos de, nossa, você é advogada criminalista, nossa, você defende, né, não vou falar a palavra, e até você passar por uma situação assim, até acontecer com alguém que você ama, até acontecer com seu filho, com seu pai, com seu tio, com uma pessoa que você tem muito apreço ali, né, muita afinidade. Então, não temos que apontar, não temos que julgar, não temos que, de fato, nós temos que nos apoiar. Né? E é o que eu sempre julga falo. É o juiz. Nós temos, quem julga é juiz, nós temos que nos unir, nós temos um grupo de mulheres e nós estamos ali, ó, puxando umas às outras para que elas também tenham o seu lugar no pódio, né? Para que todas estejam sempre ali no primeiro lugar, se sinta em primeiro lugar, se ame primeiramente, né? Então, mulheres, pode contar conosco também. A gente tá aqui para apoiar vocês, viu? Aqui a gente tem que lutar por justiça, né? E a gente sabe que quando uma mulher é jogada de uma sacada, quando ela é jogada do 15º andar, podia ser uma de nós. Então, quando chega uma informação até nós de que alguém foi morta porque é mulher, porque é esposa, dói na gente, né? Nós nos sentimos assim, atacadas. Sim. Então, o melhor que a gente pode fazer é trabalhar isso, é lutar por isso. Sim. Tentar realmente tirar o foco
de que isso é normal. Isso É. não é normal, gente. Não dá para normalizar essas situações. Não Sim. dá. A Aline Rocha mandou aqui: estou educando meu filho para nunca fazer com uma mulher o que já fizeram comigo um dia. Os traumas ficam e demoram para sair. Na verdade, eu nem sei se esses traumas vão embora. Parabéns, doutoras, pelo assunto abordado. Sinta-se acolhida também, Aline. E é isso também. Eu não sou mãe, mas as mães de meninos, né? Nós somos o futuro das próximas gerações. Sim. As gerações que vêm aí, as crianças, tanto a educação para as meninas, né? De saberem impor limites, de reforçar o empoderamento delas, a autoestima delas, e as mães de meninos também fazer esse trabalho de orientar as crianças, né? Claro, no seu grau e de acordo com a sua idade, mas sempre, né, demonstrar como um menino tem que tratar, sempre respeitar a colega, nunca achar normal bater, ser agressivo, sempre... Porque começa aí, e se a gente começar a fazer... A geração que tá aí pra frente, né, além da nossa, não digo que tá perdida, mas é outra geração, e cabe a nós que estamos, né... De fato. Esse é mais um fator para a pessoa que está num casamento que é abusivo, onde a mulher ela sofre violência na frente dos filhos, é mais um fator para ela poder colocar um fim nisso. Né? Imagina seu filho presenciando essa E há muitos situação. traumas na vida da criança. Não adianta você ensinar ele vai aprender Sim. o que ele está vendo. Ele aprende né? pela... O que ele está presenciando. Então, se um filho, ele vê que o pai tá xingando a mãe, para ele isso é normal. E que é normal e que depois tá tudo bem e que isso se resolve. E é verdade, é aquilo que a gente estava falando no começo. A psicologia diz que as crianças, o caráter da criança é formado até os 7 anos de idade. Né? Então, ela vê esse tipo de violência, de grosseria dentro de casa. Não é incomum, se você buscar o passado de pessoas abusadoras, geralmente eles passaram por isso. Também. Exatamente. Ah, sim. Acontece, A maioria. infelizmente. A maioria, porque, A maioria. Sim. honestamente, pessoas que, claro que cada pessoa tem a sua própria... se desenvolve, né? Tem as suas culturas, seu ciclo de amizades e tudo isso influencia. Mas, geralmente, você não vê pessoas que foram bem criadas cometendo abusos. E quem sofreu isso na infância e presenciou, gente, vamos procurar terapia. Terapia. Gente, tem muita Vamos gente... Eu normalizo uma hoje. terapia. Antes eu tinha um pouquinho de De receio. receio. É uma eu coisa tinha que as pessoas preconceito, de falam verdade. muito, que tem preconceito com a psicologia, com o eu psicólogo. tinha, eu Eu vou no sinceramente- psicólogo. Gente, todo mundo precisa, tá? Eu sempre Hoje não. amei, Não é gente. só eu, não é Amo só... uma Todo terapia. mundo precisa, porque tem coisas que a gente passa no dia a dia que ninguém sabe. E tudo isso gera consequências no nosso emocional. Sim. Então, às vezes, uma pessoa da família não vai saber te dar Te orientar. orientar né? de uma forma profissional, mas conselho. às vezes um profissional, um profissional consegue te ajudar. E assim, a gente tem muitas limitações, a gente pensa que não, todo mundo, quem acha aí que, olha, se você acha que você é perfeito, que você não tem nada a melhorar, A preocupação aí é a nossa outra. preocupação vai até aumentar, É, entendeu? A porque preocupação- todo mundo tem algo a melhorar, Tem. todo mundo precisa se aperfeiçoar como ser humano, precisa É. aperfeiçoar o seu caráter, sua moral, a gente precisa fazer isso. E a terapia é muito importante porque ela vai te fazer enxergar aquilo que você não está enxergando de si mesmo. Sim. Né? Algumas pessoas falam, nossa, eu fui lá na psicóloga, ela falou umas verdades pra mim, ou o terapeuta falou algumas verdades pra mim, não quer nunca mais voltar. É desse daí que eu tô correndo atrás. Começou a falar verdades pra mim, eu não saio mais do lugar, eu quero sempre ter uma sessão ali, falar alguma coisa, porque muitas das vezes existem algumas coisas, como a doutora Nicole falou, você é o seu íntimo. Você não quer dividir com ninguém, até porque ninguém vai resolver o seu problema, né? Então, você simplesmente vai procurar ajuda profissional e ali você vai ter uma ajuda profissional, a pessoa vai enxergar aquilo que você não está enxergando e fazer com que você também enxergue. Isso é muito interessante. Então, mulheres, Trabalhe nisso, né? trabalhem nisso. Pra poder se curar. Dizem que a cura vem pela fala. Exatamente. Que quando a gente fala, a gente se cura. E o que fica reprimido, geralmente, fora o que pode virar, né, gente? Emoções reprimidas, raiva, ódio, rancor. Tudo isso pode gerar doenças. Tudo molda, gente, né? As dores, os medos, as alegrias, as boas memórias. Então, se você vive num ciclo que te causa dor e medo,
você se transforma. Sim, e isso Completamente. e começa no emocional. E logo isso se manifesta, se materializa no seu corpo. Essas doenças que Exatamente. ninguém sabe de onde vem. Aquela psoríase, né? Tem algumas Exatamente. doenças imuno... Como fala? É você que sabe esses nomes. Imunossuprimidas, né, que a gente fala, que Que acaba você não sabe de onde vem, que ninguém aparecendo do consegue achar a nada. causa. Geralmente Emocional. são questões emocionais. Até Emocional. enxaqueca é uma doença, assim, Sim. que ela se manifesta também Uhum. com estresse. O estresse. Sim, gente, preocupações. o estresse faz a gente até engordar. Exatamente. Pior, né? Aí que Fora algumas manchas. Às vezes eu tô extremamente estressada, aparecem algumas manchas no meu corpo e eu não sei. Você não sente. Isso, É aquelas indolor. manchas vermelhas que É aparecem. indolor, tem- vermelhas, arroxeadas. Indolor, eu falo, gente, onde é que eu bati? Só que eu coloco a mão e eu vejo que é indolor. Então eu sei que aquela semana foi pesada, que foi estressante. Então, assim, o nosso corpo responde, né? E se nós não tratarmos agora, o nosso corpo vai responder de uma Mais maneira hora, menos hora, completamente com uma doença agressiva. um câncer. Exatamente. Eu assisti um documentário que se chama Heal. Tem fazer uma propaganda aqui da Amazon Prime. Ele só tem legendado, mas é um documentário que ele fala sobre tratamentos alternativos a doenças, por exemplo, pessoas com doenças terminais de câncer que já tentaram todos os tipos de tratamento. E aí eles vão explicando sobre a questão das emoções no corpo humano. O quanto isso... Porque geralmente essas doenças mais agressivas, elas realmente começam no seu emocional. Tem a questão genética, mas a questão emocional influencia muito. E lá eles são pessoas que, assim, já tentaram de tudo, e aí eles partem para tratamentos alternativos. E nesses tratamentos alternativos, eles descobrem uma nova forma de enxergar a vida, sobre uma nova perspectiva, e isso contribui e muito com o tratamento, e muitos... Quem assistiu esse documentário, gente, é incrível. E, assim, são médicos, psicanalistas, inclusive um dos pacientes é médico, e ele fala, não acreditava, e ele partiu para um tratamento alternativo, e ele... Eu não sei a palavra, remissão. Isso, a remissão. Tinha um câncer super grave e ele conseguiu a remissão total desse câncer somente com tratamento alternativo, no sentido de enxergar a vida de outra forma. Por quê? Porque o psicológico manda em tudo. Influencia demais. Agora nós vamos falar realmente, gente, assistam, tá? Amazon também, né? A propaganda Heal. do 0800 aqui, tá? Já foi a Netflix, agora a Amazon. Então, existem muitas séries mesmo, muitos documentários que abrangem. Informação boa, né? a gente tem que compartilhar, porque às vezes você documentários pode salvar uma vida por uma simples informação. Agora nós vamos falar sobre o ápice da violência doméstica, que é o feminicídio, que infelizmente é aí o crime que tem se agravado muito, praticado contra mulheres pelo simples fato de ser o gênero mulher, infelizmente. E também é um crime hediondo aqui no Brasil, como nós falamos anteriormente, e tem a maior pena, né, de 20 a 40 anos. Doutora, fala um pouquinho sobre o feminicídio para nós. Nós vamos encerrar com esse assunto, gente, porque de fato é um assunto bem delicado e que muitas pessoas vão assistir, vão identificar, né? Se identificar porque perdeu alguém, porque de fato essa pessoa não conseguiu enxergar onde ela estava pisando, o relacionamento ser abusivo, não conseguiu enxergar porque sempre voltava e retornava. Não estamos aqui, gente, apontando. Jamais, nós não vamos em momento algum apontar, nós estamos aqui para apoiar. Então, quando chega nesse ápice, infelizmente, não há mais o que ser feito. É aí que acaba o que o agressor ele já planejava há muito tempo. Bom, dizem que quando ocorre um feminicídio, todos falhamos. É porque todos esses mecanismos falharam. Inclusive nós, enquanto sociedade, que não fizemos nada, quando possível, para tentar ajudar aquela mulher. Né? É uma falha de todos nós, enquanto sociedade. E o feminicídio, inicialmente, não existia. Antigamente, homicídios, inclusive a Maria da Penha, o marido dela foi condenado por homicídio qualificado, né? Porque não existia essa questão de tratar de forma diferente crimes cometidos contra mulheres, mas o número é tão alarmante que o legislador precisou
de alguma forma, tentar uma medida de repressão a esse tipo de crime. É claro que se isso funcionasse, os crimes hediondos não ocorreriam, né? Não existiriam. Não existiriam. No sentido de aumento de pena, né? Aumentar a pena não significa que você vai conseguir prevenir aquele crime, a repressão daquele crime, porque, na verdade, eu realmente acredito que a melhor forma de prevenir é educando toda a nossa sociedade, mudando o nosso pensamento, mudando a nossa forma de olhar para a mulher, porque existe muito isso de subjugar a mulher, de achar que ela vale menos, começa nas empresas, né? Questão salarial, tudo isso. E o tipo penal, o feminicídio, anteriormente não existia no Código Penal. Posteriormente, o feminicídio passou a ser previsto como uma qualificadora do crime de homicídio, né, matar alguém. E aí o legislador, por conta da incidência do crime contra a mulher, acrescentou no parágrafo... No parágrafo 2º do 121 do Código 121, Penal, a qualificadora do feminicídio, que tinha discussão aí na doutrina e jurisprudência se era uma qualificadora subjetiva ou objetiva, né? Porque, basicamente, o feminicídio é quando envolve o gênero feminino no sentido de desprezar a mulher, de subjugar a mulher, manipular a mulher em âmbito de violência doméstica ou de relacionamento, coabitação. Posteriormente, já né, existia esse homicídio qualificado. Posteriormente, não tem muito tempo, acho que foi ano passado, teve uma alteração legislativa no sentido de transformar o homicídio qualificado pelo feminicídio em um feminicídio como um crime autônomo, que agora é o artigo 121A do Código Penal, em que prevê uma pena a maior pena do Código Penal, de 20 a 40 anos, quando envolve essa questão da violência doméstica e familiar, e que existe nesse sentido de subjugar a mulher, desprezar a mulher, o desprezo pela mulher, como a gente pode falar? Nesse sentido mesmo, de quando existe a questão da unidade doméstica, o relacionamento, e de alguma forma ele menospreza o gênero feminino. Diminui. Que nem sempre, existe até uma diferença, né? O femicídio, que é o homicídio praticado contra a mulher, mas que nem sempre ele está vinculado a uma questão de violência doméstica. Uhum. Eventualmente pode acontecer de um homem ter ter uma briga com uma mulher, ir lá e matar a mulher, mas não porque existia uma relação de violência doméstica. Por conta do gênero mulher, na verdade, feminicídio. Eu vi muitos casos de gente que não entende que seja ali uma tentativa de feminicídio, quando é o ex-namoradinho da filha que tenta matar ela enforcada. Falei, gente, como assim? É sim uma tentativa de feminicídio. Mesmo sendo um namorado, ele ali já está no âmbito de violência contra a mulher, né? Por ser uma mulher, por ser uma ex-namorada, querer ali atentar contra a vida dela. Então, tem muita gente que acha que é só no casamento. Não, gente, não é só no casamento. Tem a unidade familiar, que é dentro de casa, né? A família propriamente dita. Tem a família em si, que é parentes, né? Por exemplo, pode ter violência doméstica entre nora e sogro. Pode ter. Sim, acontece. Pode acontecer. Namoros, mesmo que não tenha tido a coabitação, mas de ter tido um relacionamento ali, mesmo que breve também, se a motivação for em relação ao desprezo, à vítima pelo gênero, é violência doméstica também. Perfeito. Tem alguém mandando mensagem? Não, quando eu fiz a minha pós em processo penal, eu tive uma professora maravilhosa, a Mariana Chies, que ela nos trouxe um infográfico do Fórum de Segurança Pública, em que trazem números, eles fazem um levantamento de todos os estados da federação e eles traduzem em um gráfico os números da violência doméstica. E aí eu abri aqui só pra gente ter uma colinha, mas que são números alarmantes e eu acho que é legal a gente falar até pra abordar o tema.
A segurança em números de 2024, né, são números de entre 2023 e 2024 e saiu no anuário de 2024. Aqui eles dizem que crescem todas as modalidades de violência contra a mulher. Agressões decorrentes de violência doméstica tiveram 258.941 registros, um aumento de 9%, quase 10%. Violência psicológica, um aumento de 33%, 38.500 registros. Feminicídios, entre 2023 e 2024, 1.467 feminicídios. Tentativas de homicídio contra a mulher, também 8.372. Crime de stalking também cresceu. Ameaças, muitas ameaças aqui, quase 1 milhão de ameaças, 770 mil. Tentativa de feminicídio, quase 3 mil. 540 medidas protetivas de urgência concedidas, um crescimento de 26% quando comparado ao ano anterior. E essas vítimas do feminicídio, 63%, mulheres negras. Aumenta ainda mais. 64% foram mortas na residência e 90% dos assassinatos de mulheres são cometidos por homens. Geralmente quem mata, 63%, parceiro íntimo. Sim. 21% o ex-parceiro íntimo. 8,7% um familiar. A importunação sexual também cresceu 48% do ano anterior para esse. O assédio sexual, 28%. Divulgação de pornografia, estupro, sexo. Não posso falar isso no podcast? Pode. 47%. E as cidades com as maiores taxas... Não, isso aqui eu não vou falar, não. Porque... E o mais triste de tudo nós temos um estupro a cada 6 minutos no país. Bem pesado. Às vezes você pensa, nossa, de fato cresceram-se os números. Na verdade, são pessoas que agora entenderam os seus direitos, né? E de fato já vão procurar uma ajuda, uma rede de apoio. E agora as pessoas estão cada vez mais denunciando. Depois mando pra vocês buscando ajuda, o link desse anuário, né? porque é muito interessante. Tem Muito. Sobre todos os crimes, mas eles fizeram um tópico de violência doméstica. Agora, vou mandar pra vocês. Bem pesado, estupro 1 a cada 6 minutos. E a gente agora tá vendo que tem muitas mulheres casadas que estão denunciando o estupro. Né? Porque elas estão reconhecendo, né, que elas não são obrigadas a aceitar relação. Tudo que eles querem na hora que eles querem, da forma que eles querem. Sim. Exatamente. Né? Então, sim, gente, existe, a lei já está atuando sobre essas questões. Então, não é uma história, isso aí é algo que alguém contou. Não, é verdade. E está, sim, acontecendo. Relatos, vários relatos, podem procurar, que vocês vão ver que a justiça, sim, está atuando nesses casos. Né? Para a mulher não ser omissa e não achar que não vai ser feito nada, porque vai ser feito, sim. E uma coisa que é legal de falar também, que muitas pessoas não sabem, que as pessoas acham assim, olha, eu vou abrir um boletim de ocorrência. Geralmente a mulher faz isso, abre o boletim de ocorrência, acaba tendo aquela pressão no âmbito familiar e a pessoa fala assim, tira lá a queixa de violência. Gente, exceto o crime de ameaça, todos esses crimes, agressão física, lesão corporal, mesmo que lesão corporal leve, violência psicológica, violência sexual nem se fala. Todas essas violências são de ação penal pública incondicionada. O que significa isso no processo penal, gente? Significa que, independente da vítima querer que a pessoa seja responsabilizada ou não, o Ministério Público recebeu, né? Ela faz o boletim de ocorrência. Desse boletim de ocorrência vai ser ouvido o agressor, eventuais testemunhas. Posteriormente, o delegado, a delegada de polícia vai elaborar um relatório final e ela encaminha para o Ministério Público. E o Ministério Público, a partir dali, não depende mais da vítima ou do delegado ou de ninguém. O Ministério Público propõe a denúncia, oferece a denúncia e aí a pessoa vai precisar ser intimada para apresentar defesa e tudo mais. O que pode acontecer é a vítima retirar a medida protetiva, mas ela precisa ser ouvida primeiro. Sim. Sempre ela vai ser ouvida. Não é, eu quero tirar. Não, ela
Pode manifestar o interesse em tirar, ela vai ser ouvida, e aí o juiz vai avaliar. E mesmo ela manifestando por tirar, se o juiz entender que de alguma forma ela está sendo constrangida, coagida, e isso a gente conta com o apoio das delegacias regionais, as delegacias ali da localidade do registro da ocorrência, eles vão procurar saber se ela realmente quer tirar aquela medida protetiva. E se houver algum indício de que ela está sendo coagida, manipulada para retirar essa medida protetiva, o juiz não tira. E uma coisa legal da gente falar também, descumprimento de medida protetiva é crime, tá, gente? Crime com pena de 2 a 5 anos. Então, se o juiz determinou que você não chegue, que o agressor não chegue a 100 metros da vítima e você chegar próximo da vítima, se ela ligar para o 190, você é preso em flagrante por descumprimento de medida protetiva e vai preso, não sai na custódia não. Sabe por quê? Porque existe o indício de reiteração delitiva, ou que é um dos requisitos para a decretação da prisão preventiva, que é a possibilidade do réu praticar novamente o crime. Então, se ele já foi advertido pela medida protetiva e depois ele, de novo, descumpre de alguma forma ou entra em contato pelo telefone, né? Porque às vezes existe essa medida protetiva de proibição de contato por qualquer meio e a pessoa fica ali tentando ligar e chamar. Se ela liga para o 190, você é preso em flagrante, não sai. Tá? É muito difícil. E medida protetiva, não sei se vocês sabem, mas... Aliás, medida protetiva não. Crimes de descumprimento de medida protetiva, crimes em âmbito de violência doméstica, não existe acordo de não persecução penal, não existe suspensão condicional do processo, mesmo que seja pena pequena, você não sai. Tá? Então, fica a dica aí, agressores. Fica a dica. Ai, foi sensacional o papo com a doutora Nicole hoje. Vocês viram, né, gente? Que amamos. Foi um assunto, também, assim, de gente. extrema relevância. Muitas pessoas, com certeza, aprenderam muito aqui. Mulheres agora não tem mais desculpa. Vocês já sabem dos direitos de vocês. Vocês já conseguem identificar ali Acho que a gente abordou o tudo. problema, sim, completamente tudo. Já consegue identificar alguns sinais, né? Agora já procurem ajuda, uma rede de apoio. Gente, conversa com alguém, não tenha vergonha. A pessoa vai me julgar. Bom, se você sabe que a pessoa vai te julgar porque você tem conhecimento de quem seja, procura outra pessoa, procura um profissional, né? Então vai ser interessante as mulheres hoje em dia ter essa iniciativa, tá? Então, assim, gente, sensacional. Doutora, você arrasou. Tirou todas as nossas dúvidas, né, doutora? Obrigada, May. Mulheres, denunciem, pelo amor de Deus. 180 tá aí pra vocês denunciarem, tá? Ficar em silêncio não é mais um erro, é uma escolha. Vai todas com sinalzinho. É isso aí, gente. A gente pode falar desse sinal, né? Só pra finalizar, que Pedido de ajuda em público. quando você tiver em alguma situação de Perigo. violência, porque existem muitos agressores que colocam a vítima em cárcere. Eles mantêm ela em cárcere, você não Sim, vai sair de sim. casa, você só vai sair quando eu sair, e caso isso aconteça, você queira pedir ajuda num ambiente público, você pode sinalizar, fazer um sinal com a mão, né? Isso está sendo divulgado em vários locais, aqui em São Paulo também tinha um X na mão, né? Sim. Com batom, sinalizar, e as pessoas, dependendo, tem estabelecimentos que até tem isso como regra, né? Como Sim, uma eles deixam norma. uma plaquinha, Uma né? placa que aqui a gente acolhe e peçam ajuda, meninas. Mesmo que você tenha alguma amiga que já cansou de ouvir as suas histórias, porque às vezes acontece, até para as amigas, né, gente? Não julguem, porque só quem passa é que sabe. Então, muitas vezes é muito difícil para a pessoa sair. Então, acolhe, dá uma dica, não imponha nada, mas sugira um acompanhamento psicológico, uma terapia, porque talvez a partir daí ela consiga enxergar o problema que ela tá e assim ela vai recuperar a identidade dela e conseguir sair desse ciclo de violência. Verdade. Vamos finalizar então com o sinal. Gente, esse é o sinal. Nós vamos finalizar com o sinal. Situação de violência, foi para a área externa. Vocês façam esse sinal. E as pessoas também que não estão na situação de violência, mas que saibam identificar. Tá bom? Vamos lá. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau. Tchau, gente.